Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos meditar na palavra do Senhor em Filipenses capítulo 3, versículo 13. Pelo Espírito Santo de Deus, o apóstolo Paulo ele escreve: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele foi um homem cruel no seu passado, antes do seu encontro com Cristo no caminho para Damasco. O apóstolo Paulo, ele era um homem circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, um homem hebreu de hebreus, um homem fariseu segundo a lei, ou seja, um homem que tinha reconhecimento diante dos outros homens, um homem que tinha fama, que tinha status e que tinha um determinado poder. Ele perseguia a igreja e tudo isso ele fazia. Só que aqui ele escreve, após esse encontro com o Senhor Jesus Cristo, após ouvir a voz do bom pastor, a ovelha, agora Paulo, ele escreve que ele esquecia das coisas que para trás ficam, porque ele havia encontrado algo muito mais importante, o alvo, que é Cristo. Ele havia encontrado Cristo e todas as coisas ficaram para trás. E isto nos ensina muito, que quando nós encontramos Cristo, tudo fica para trás. A mágoa fica para trás. Os pecados ficam para trás. A soberba fica para trás. Porque agora nós encontramos o alvo e nós estamos prosseguindo para o alvo, para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, para aquele que é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nós estamos prosseguindo para o alvo, mas acontece que quando nós estamos prosseguindo para o alvo, muitas são as distrações que podem tentar acontecer nos nossos caminhos. Muitas são as tentações, muitas são as aflições, muitas são as perseguições, pois afinal nós estamos prosseguindo para o alvo. E aí que entra algo muito importante. Nós não podemos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Nós não podemos dar ouvido ao conselho dos ímpios, nem se deter no caminho dos pecadores e nem se assentar na roda dos escarnecedores. Nós estamos prosseguindo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, pelo prêmio, pela promessa, pela vida eterna que nos foi dada por Cristo, ou melhor, por Deus em Cristo Jesus, por esta vocação, por este chamado que o bom pastor nos chamou, para que nós fôssemos ovelhas de um só rebanho e de um só pastor, o Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós não podemos lembrar das coisas que para trás ficam. Nós não podemos acolher com alegria aquilo que nós deixamos no passado, pois agora nós estamos prosseguindo para o alvo. Agora nós estamos com os olhos fitos nos céus, fitos no Senhor Jesus Cristo. É por isso que em Colossenses 3 a palavra do Senhor nos ensina: pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são do alto. A nossa mente deve estar cheia das coisas que são do alto. Não é pensar nas nuvens, ou pensar no sol, ou pensar nas estrelas, mas pensar em Cristo, pensar em Deus, pensar no reino de Deus. Não é pensar em estar no alto da tabela das pessoas mais ricas do mundo ou mais afamadas do mundo. Não é pensar em estar acima dos outros, mas pensar nas coisas que são do alto, naquilo que é do alto. Pensar em Cristo Jesus, aquele que está sentado
à direita de Deus. Nós temos que ter esta esperança, a esperança de estarmos com Cristo na eternidade, a esperança de vermos a face de Cristo tal como Ele é. Por isso, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pela soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que Jesus Cristo seja com o nosso espírito.